família! Hoje nós iniciaremos a quarta lição sobre a criação de filhos. Na última lição, nós conversamos sobre a linguagem do bebê, a forma como ele se comunica, e através do seu choro, do som, dos movimentos corporais e da expressão facial. E hoje nós vamos falar sobre como lidar com o choro. Mas antes, nós vamos orar. Meu Deus, muito obrigado por esse dia, por esse tempo precioso, que tudo que for falado aqui, Senhor, possa ser para honrar e glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Nós aprendemos os tipos de choro do bebê e hoje nós vamos aprender como lidar com o choro. O bebê está chorando, e agora? O que eu faço? E é por isso que nós precisamos desse plano de ação, que é uma ferramenta que vai ajudar os pais a conhecerem o seu bebê e a identificar qual é a necessidade dele. Você pode atender a necessidade do seu bebê simplesmente colocando uma chupeta na sua boca ou oferecendo uma mamadeira, mas com esse plano de ação, você vai conseguir identificar qual é a necessidade do seu bebê e também reagir da maneira correta. E esse plano de ação, ele é realizado, na verdade, em 5 etapas. E em alguns instantes, você pode realizar este plano de ação com muita atenção. Então, nós vamos começar com a primeira etapa do plano de ação, que é pare. Então, você precisa parar por uns instantes, se concentrar, porque quando você se concentra, melhora a sua percepção. Eu sei que como pai e mãe nós temos a inclinação natural de ir lá, resgatar nosso filho, pegar ele no colo, ver ele feliz, parar de chorar, mas nós temos que pensar que nós precisamos deste instante para nos concentrar. Ainda teremos algumas etapas à frente e depois vocês vão entender por que é necessário fazer essa pausa. Eu sei que às vezes vem pensamentos negativos, como o meu bebê, ele tá com alguma dor, tá com algum problema, eu preciso lá, tá em perigo, ou o chorar é ruim, e na verdade não, você precisa conter esses sentimentos, esses pensamentos e se concentrar. E eu gostaria de compartilhar com vocês 2 razões por que eu recomendo que vocês façam essa pausa. A primeira é que precisamos ajudar nosso bebê a desenvolver sua própria voz. Eu sei que como pai, como mãe, nós temos o desejo que o nosso filho se comunique bem, comunique e expresse seus sentimentos, mas muitas vezes nós esperamos que o nosso bebê ele tenha um desenvolvimento da linguagem verbal para começar a ensiná-los. E na verdade não, quando ele começa a se comunicar conosco através dos seus choros e também dos seus arrulhos, que são aqueles barulhinhos que o bebê faz, que é a coisa mais linda, nós já devemos começar a ensiná-lo. Então, tendo isso em mente, considere o que acontece quando, em resposta a cada choro, você vai lá e coloca uma chupeta na sua boca, ou oferece o seio materno ou uma mamadeira. Você simplesmente está deixando o seu bebê sem voz. Você está treinando ele para ele não ter voz. E na verdade, o que simplesmente o bebê faz ele comunica que ele precisa de um cuidado. Então ele está comunicando, atenda a minha necessidade, mamãe ou papai. Só que quando você faz isso, quando você tira a voz do seu bebê, ele vai desistir de tudo, e os seus gritos, os seus choros vão soar todos iguais. E é claro que a frustração vai fazer parte do seu dia a dia. E também você pode começar a provocá-lo à ira. Então essa é a primeira razão, o porquê é que nós precisamos parar um instante. A segunda razão é que você precisa aprender a não pegar o bebê rapidamente. Como eu falei, é uma inclinação natural, nós queremos pegá-lo, queremos que ele fique feliz, mas quando nós
pegamos ele imediatamente, nós condicionamos ele a ser mimado no colo e também dependentes disso. E a verdadeira questão nem é só uma criança mimada, mas criar dentro dela uma predisposição dependente para a gratificação imediata. E o que é essa gratificação imediata? A satisfação imediata do seu desejo. Então isso ele pode se tornar uma influência destrutiva no desenvolvimento do seu filho e prejudica o desenvolvimento natural das habilidades de enfrentamento. Tem uma pesquisa que foi realizada lá nos Estados Unidos que demonstrou claramente que o condicionamento de gratificação imediata ele impacta negativamente na capacidade de aprender, principalmente na habilidade de sentar, focar e concentrar-se. Existe também um experimento que foi realizado já em diversos países, que é o experimento do marshmallow, que foi proposto o seguinte: a criança tinha a opção de comer o marshmallow imediatamente ou ela poderia esperar 15 minutos para receber 2 marshmallows. E esse estudo mostrou que a criança que esperou por 15 minutos para comer o marshmallow, ela teve resultados melhores na vida em geral do que as outras. Inclusive na escola as notas eram bem mais altas. Então aqui nós vemos a segunda razão por que nós devemos parar. Agora nós vamos para a segunda etapa do nosso plano de ação, que é ouça. Ouça. Então a primeira, pare e ouça. Por que nós devemos ouvir? Ouvir o choro do nosso bebê. O que o nosso bebê está nos dizendo? O que o seu choro diz em particular? Então, mesmo nos primeiros dias e semanas, você começará a distinguir diferentes tons e padrões de choro do seu bebê. Simplesmente pare e ouça. Ao ouvir, você pode determinar a ação correta. Você não vai alimentar o seu bebê se ele está chorando porque ele está com sono. E você não vai alimentá-lo se ele está com a fralda suja. Ele está se esforçando ao máximo para dizer para você o que ele precisa. E você, como pai e mãe, precisa aprender a decodificar o choro dele. Você precisa aprender o que o seu bebê está dizendo. Preste muita atenção aos tipos de gritos e sons que o seu bebê faz. Porque o tom, a intensidade e a frequência, ele faz parte da linguagem corporal. Então, nós aprendemos aqui as duas primeiras etapas do plano de ação. Primeiro, pare. Segundo, ouça. Agora nós vamos para a terceira etapa, que é observe. O que a linguagem corporal dele está lhe dizendo? O que está acontecendo no meio ambiente? Aconteceu alguma coisa diferente antes do seu bebê dizer alguma coisa? E será necessário um pouco de prática para você distinguir os diferentes tipos de choro do seu bebê. E essa observação, ela faz parte do aprendizado. Observar envolve prestar atenção para encontrar pistas sobre o significado do choro do seu bebê. E aqui nós teremos alguns pontos a considerar. E o primeiro ponto a considerar é os movimentos do bebê. Nós já aprendemos na lição anterior a linguagem corporal do bebê. Como ele se comunica? Através dos movimentos corporais, através da sua expressão facial, do seu choro, do som. Então, tudo isso você tem que prestar muita atenção. Tem que avaliar como ele está posicionado. Vocês lembram que nós falamos que tem alguns gestos clássicos que o bebê faz, por exemplo, quando ele está com fome, quando ele joga o seu tronco, né? Ele arqueia seu tronco para trás, ele abre a boquinha, deixa a boquinha mais de lado. Então, tudo isso você tem que avaliar. Por favor, não deixem de acessar o site do Pastor Daniel, www.recursobiblico.com. Lá vocês encontram esse material para download, um material riquíssimo, e lá vocês vão ter acesso às tabelas
que nós conversamos na semana passada, onde tem todos esses movimentos e expressões faciais, para que vocês consigam decodificar o choro do seu bebê o mais rápido possível. Outro ponto a considerar, que é o que de novo está acontecendo. Então preste atenção no ambiente. Tem algum barulho diferente? Tem, por exemplo, um cachorro latindo, um liquidificador funcionando, alguém está aspirando a casa, tem algum outro barulho, talvez no vizinho? Preste atenção nisso. Também, se tiver alguém cozinhando, tiver um cheiro forte no ar, um odor forte, ou você limpou a casa com um produto novo, ou o produto é muito forte, com cheiro forte, tudo isso o bebê vai sentir. Eles são muito sensíveis a odores, então preste atenção. Outra coisa que você deve observar é na temperatura do ambiente. Então, ele estava perto de uma janela, começou a esfriar, entrou um ventinho, ou de repente a sua sala está muito quente, abafada, precisa abrir um pouco. Então, tudo isso você deve considerar nessa etapa de observar. Outro ponto a considerar é como está você, mãe, emocionalmente. Os pais, mas na verdade aqui nós sabemos que a mãe passa a maior parte com o seu filho, então é muito importante, mãe, que você avalie como está o seu emocional. Você está cansada? Você está estressada? Você está com raiva? Você está triste? Os bebês, eles absorvem e captam as nossas emoções. Todas as emoções, o que está acontecendo ao redor, né, do seu lar. É muito importante que o seu lar, nós falamos isso nas lições anteriores, seja um lar harmonioso, calmo, tranquilo, para que o seu bebê ele possa também ficar tranquilo, ficar calmo. E é muito importante, mãe, que você observe como está o seu lado emocional. Você de repente pode ter recebido uma ligação, acabou alterando um pouco o tom de voz, até gritando às vezes, ou chorando demais, e tudo isso o bebê vai absorver. E às vezes você acha que o choro dele pode ser por outra coisa, e às vezes na verdade é porque ele também está refletindo, né, o que ele está sentindo do lar. Então preste atenção nisso, é muito importante. Às vezes o que acontece também é que no início, principalmente quando nós temos o nosso primeiro filho, nós ficamos insegura, não sabemos muito bem como cuidar dele ou diferenciar o tipo de choro, né, nos primeiros dias, e às vezes essa insegurança é passada para o bebê, e o bebê também sente isso. Então, por favor, fique calma, confie em Deus, vai dar tudo certo, não deixe de assistir os vídeos e também de fazer o download do material e ler, que tudo isso vai te ajudar, você ficar tranquila, calma, para que você tenha o seu filho tranquilo, um lar tranquilo. Outra coisa a considerar também é a hora do dia. Então, que horas que o seu bebê vai dormir? Tá na hora dele dormir? Ou ele acordou no meio ali de uma soneca? Ou de repente tá na hora da alimentação? A fralda dele tá suja, tá molhada? Então tudo isso você tem que avaliar. Também acontece às vezes o bebê ele sente falta de alguma atividade que era realizada dentro da rotina e por algum motivo não foi realizada naquele dia, ou porque esqueceu ou porque não deu tempo. E às vezes a criança sente falta disso, ela já está acostumada com a rotina. Recentemente uma mãe estava compartilhando comigo que ela precisou ir para um outro lugar. O seu bebê era bem recém-nascido, com alguns dias, e ela ficou por um tempo nesse outro lugar, era um outro estado, uma outra cidade, e lá o seu bebê se adaptou bem, já estava dormindo bem. E ela precisou voltar para sua casa, e o bebê sentiu, o bebê está tendo alterações no padrão de sono. Por quê? Ele vai ter que se adaptar de novo, é uma nova rotina, novo lar, novo clima, não sei como que era o clima desse lugar, agora é outro clima, outro lar, outro cheiro. Então eles sentem muito isso. Então de repente, se você esqueceu alguma coisa que você fazia anteriormente, pode ser isso, né, que tenha afetado o desenvolvimento ali, né, do seu bebê, a reação do seu bebê, enfim. Preste atenção nisso também.
E também é importante saber o que aconteceu até no dia anterior. Então, reproduza ali na sua mente tudo o que aconteceu. E no dia, desde a manhã, desde que ele acordou. Às vezes, um surto também de desenvolvimento e crescimento, ele também afeta tanto o padrão de sono, como eu já falei que foi o caso desse bebê, também afeta o apetite e também pode afetar também até a disposição do bebê. Então é muito importante que você tenha em mente tudo isso para que você possa observar da maneira correta. Então hoje nós falamos sobre 3 etapas do nosso plano de ação, que é uma ferramenta que ajuda vocês pais a conhecerem seu bebê e a entenderem ele e também reagirem de uma maneira mais correta àquela necessidade do seu filho. E nós falamos então sobre a primeira etapa, que é pare, a segunda etapa, que é ouça, e a terceira etapa, que é observe. E vamos dar continuidade a este plano de ação, as outras etapas, na próxima lição. Então, não deixem de assistir e agradeço muito a atenção de vocês. Mas antes, nós vamos orar. Meu Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo que foi compartilhado aqui. Senhor, possa ser uma grande bênção para os pais, Pai. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima lição.